Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu estou devendo um vídeo falando sobre destransicionadores e hoje é o dia. Vamos explicar o que é isso, né, e que fenômeno é esse, tá? Vamos tentar entender através de alguns relatos. Vamos lá então, né? Quando Chloe tinha 12 anos, ela decidiu que era transgênero. Aos 13, ela se assumiu para seus pais. Naquele mesmo ano, ela começou a fazer uso de bloqueadores da puberdade e testosterona. Aos 15 anos, ela foi submetida a uma dupla mastectomia. Menos de um ano depois, ela percebeu que havia cometido um erro. Ela estava somente com 16 anos. Agora, aos 17 anos, Chloe faz parte de um grupo crescente de destransicionistas, ou seja, aqueles que procuram reverter uma transição de gênero, muitas vezes depois de perceber que realmente se identificam com o seu sexo biológico. Tragicamente, muitos lutarão pelo resto de suas vidas com as consequências médicas irreversíveis de uma decisão que tomaram enquanto crianças ou adolescentes. Abre aspas. Eu não consigo ficar quieta. Preciso fazer algo sobre isso e compartilhar minha própria história como advertência, diz Chloe. Nos últimos anos, o número de crianças com disforia de gênero no Ocidente disparou. Os números exatos são difíceis de obter, mas entre 2009 e 2019, portanto em 10 anos, as crianças encaminhadas para tratamento de transição no Reino Unido aumentaram 1000% entre homens biológicos e 4.400% em mulheres biológicas. Enquanto isso, o número de jovens que se identificam como transgêneros nos Estados Unidos quase que dobrou desde 2017, de acordo com um novo relatório do Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Historicamente, a transição de homem para mulher era muito mais comum. Recentemente, no entanto, o quadro se inverteu e as transições de mulher para homem tornaram-se a esmagadora maioria. A doutora Lisa Littman, ex-professora de Ciências Comportamentais e Sociais da Brown University, cunhou o termo disforia de gênero de início rápido para descrever esse subconjunto de jovens transgêneros, tipicamente mulheres biológicas que se tornam repentinamente disfóricas durante ou logo após a puberdade. Littman acredita que isso pode ser devido à susceptibilidade das adolescentes ao contágio social. Helena Keshner, uma destransicionista de 23 anos de Cincinnati, Ohio, que nasceu mulher biológica, sentiu-se disfórica de gênero pela primeira vez aos 14 anos. Ela diz que sites cheios de conteúdo ativistas transgêneros estimularam sua transição. Abre aspas. Eu estava passando por um período em que eu estava realmente muito isolada na escola, então recorri à internet. Fecha aspas. Em sua vida real, Keshner tinha problemas de relacionamento com colegas de escola. No entanto, online, ela encontrou uma comunidade que a acolheu. Abre aspas. Minha disforia foi definitivamente desencadeada por essa comunidade online. Eu nunca pensei sobre meu gênero ou tive problemas em ser uma garota antes de entrar para essas comunidades. Helena conta que a comunidade trans online a fez sentir pressionada a mudar de gênero, abre aspas. Havia muita negatividade em ser uma garota cis, heterossexual e branca, e eu levei essa mensagem muito para o lado pessoal, fecha aspas. Chloe Cole, uma estudante de 17 anos da Califórnia, teve uma experiência semelhante quando entrou no Instagram aos 11. Vi como as pessoas trans online recebiam um apoio enorme e a quantidade de elogios que recebiam realmente me impressionou porque, na época, eu não tinha muitos amigos. Especialistas temem que muitos jovens que buscam a transição estejam fazendo isso sem uma avaliação de saúde mental adequada. Entre eles está a doutora Erica Anderson, psicóloga clínica especializada em gênero, sexualidade e identidade. Anderson, que é uma mulher transgênero, ajudou centenas de jovens na sua jornada de transição nesses últimos 30 anos. Anderson apoia o processo metódico e cheio de etapas que dura de alguns meses a vários anos para passar pela transição.
Hoje, no entanto, ela está preocupada que alguns jovens estejam sendo medicalizados sem a devida contenção ou supervisão. Abre aspas. Estou preocupada que a ascensão de destransicionadores seja um reflexo de alguns jovens que progrediram em sua jornada de gênero muito rapidamente. Fecha aspas. Ela se preocupa com o fato de alguns médicos estarem deixando de usar a medicalização como remédio para outros fatores pessoais ou de saúde mental. Abre aspas. Quando outras questões importantes para uma criança não são totalmente abordadas antes da transição, os profissionais médicos estão falhando com essas crianças. Fecha aspas. De acordo com uma pesquisa online de destransicionistas realizadas pela doutora Lisa Littman no ano passado, 40% disseram que sua disforia de gênero foi causada por uma condição de saúde mental e 62% sentiram que os profissionais médicos não investigaram se o trauma foi um fator em suas decisões de transição. Abre aspas. Minha disforia colidiu com meus problemas gerais de depressão e problemas de imagem corporal. Acabei de chegar à conclusão de que nasci no corpo errado e de que todos os meus problemas na vida seriam resolvidos se eu fizesse a transição, disse Helena. Chloe teve uma experiência semelhante. Abre aspas. Como meu corpo não combinava com os ideais de beleza, comecei a me perguntar se havia algo errado comigo. Eu achava que não era bonita o suficiente para ser uma menina, então seria melhor se fosse um menino. No fundo, eu queria ser bonito o tempo todo, mas isso é algo que mantive reprimido, fecha aspas. Ela concorda com a doutora Anderson que mais avaliação psicológica é necessária para determinar se os problemas de saúde mental subjacentes podem estar influenciando o desejo de transição. Abre aspas. É preciso prestar mais atenção à psicoterapia. Estamos imediatamente pulando para tratamentos médicos irreversíveis quando poderíamos nos concentrar em capacitar essas crianças a não odiarem seus corpos. Fecha aspas. Até 2019, Marcus Evans era o diretor clínico de serviços para adultos e adolescentes do Tavistock and Portman NHS Trust, um centro de saúde mental financiado publicamente no Reino Unido, onde muitos jovens procuram tratamento para disforia de gênero. Mas ele renunciou há 3 anos por causa do que via como a medicalização desnecessária de adolescentes disfóricos. Abre aspas. Vi crianças sendo encaminhadas rapidamente para soluções médicas para problemas psicológicos. E quando as crianças entram nessa esteira médica, elas não saem. Mas a politização da questão estava acabando com o rigor clínico adequado. Isso significava que crianças bastante vulneráveis corriam o risco de serem colocadas em um caminho médico para tratamento do qual podem se arrepender. Fecha aspas. De fato, as transições estão ficando cada vez mais jovens e mais rápidas. Os bloqueadores da puberdade são comumente administrados no primeiro sinal de desenvolvimento para a criança de até 9 anos, de acordo com a Associação Profissional Mundial para a Saúde Transgênero. Injeções de testosterona e estrogênio são frequentemente prescritas aos 13 ou 14 anos, apesar da recomendação da Endocrine Society de que deva ser feita somente aos 16. E cirurgias sérias, como mastectomias, às vezes são realizadas em crianças a partir dos 13 anos. Embora a intervenção médica para menores exija o consentimento dos pais, muitas mães e pais aprovam a cirurgia e a terapia hormonal por recomendação de profissionais médicos ou mesmo por medo de que seus filhos possam se automutilar se o tratamento lhes for negado. Abre aspas. É muito difícil para os pais saberem exatamente como avaliar seus filhos e eles confiam muito em seus especialistas para dizer para eles o que deve ser feito, disse Jane Weller, ex-advogada reguladora de saúde que fundou uma organização sem fins lucrativos que promove cuidados e tratamentos éticos baseado em evidências para crianças disfóricas. Abre aspas. Obviamente, há muita preocupação com a capacidade do adolescente ou menor de entender plenamente o que a medicalização realmente significa, fecha aspas. Os profissionais médicos geralmente seguem um modelo de atendimento afirmativo, que é apoiado pela Associação Americana de Psicologia, validando a ideia de gênero expressa de um paciente.
independentemente de sua idade. Como resultado, os destransicionadores frequentemente relatam que obter prescrições é muito fácil. Um total de 55% disse que suas avaliações médicas pareciam inadequadas de acordo com a pesquisa do Dr. Littman. No caso de Helena, tudo o que ela precisou fazer para obter uma receita de testosterona foi uma ida à clínica especializada quando tinha 18 anos. Ela disse que recebeu 4 vezes a dose inicial típica de uma enfermeira em menos de 1 hora, sem nunca ter visto um médico. Chloe disse que sua transição foi bem acelerada. Dos bloqueadores, ela foi para a mastectomia em apenas 2 anos e com o consentimento dos pais. A única reação que ela disse que encontrou veio do primeiro endocrinologista que ela viu, que concordou em prescrever seus bloqueadores da puberdade, mas não testosterona, quando ela tinha 13 anos. Mas ela disse que foi a outro médico que lhe deu a receita sem problemas. Abre aspas. Como todos os terapeutas especialistas seguiram o modelo de cuidados afirmativos, não houve muita vigilância durante todo o processo de transição. Todos os profissionais pareciam empurrar a transição médica, então pensei que era o único caminho para eu ser feliz. Fecha aspas. Uma variedade de estudos sugere que até 80% das crianças disfóricas podem experimentar desistência, ou seja, chegar a um acordo com seu gênero biológico sem recorrer à transição. É por isso que muitas profissionais como Evans acham que é sábio adiar uma intervenção médica potencialmente irreversível pelo maior tempo possível. Abre aspas. Não sou contra a transição, só acho que as crianças não são capazes de consentir. Fecha aspas. Todos esses tratamentos correm o risco de efeitos colaterais que os críticos argumentam serem sérios demais para as crianças entenderem completamente. A curto prazo, os bloqueadores da puberdade podem prejudicar crescimento e afetar a densidade óssea, enquanto os efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos, pois só foram aprovados em 1993. Os efeitos colaterais da testosterona incluem colesterol alto, doenças cardiovasculares, diabetes, coágulos sanguíneos e até infertilidade. Atualmente, apenas 3 estados, Arkansas, Arizona e Texas, têm políticas que limitam os tratamentos de afirmação de gênero para menores, incluindo cirurgias e hormônios. Para aqueles que acabam se arrependendo de sua transição, as consequências de terapia hormonal e da cirurgia podem ser devastadoras. Para Helena, a testosterona causou instabilidade emocional que culminou em 2 internações por automutilação. Enquanto estava no hospital, ela percebeu que sua transição foi um erro. Abre aspas. Eu vi uma montagem de fotos minhas e quando vi o quanto meu rosto mudou e como eu parecia infeliz, percebi que estava tudo ferrado e eu não deveria ter feito isso. Foi uma época muito sombria. Fecha aspas. Chloe disse que a testosterona alterou sua estrutura óssea, afinando permanentemente sua mandíbula e alargando seus ombros. Ela disse também que luta com o aumento de pelos corporais e faciais. Ela tem uma grande cicatriz no peito, fruto da mastectomia, o que a incomoda muito. Abre aspas. A recuperação foi um processo muito dolorido e definitivamente era algo para o qual eu não estava preparada. Eu não conseguia nem olhar para mim mesma no espelho às vezes. Isso me daria náuseas. Fecha aspas. Agora, a mais grave de todas as suas preocupações é a fertilidade. Ela gostaria de ter filhos um dia, mas não sabe se a viabilidade de seus óvulos foi comprometida por anos de injeção de testosterona. Seu futuro médico é incerto. Abre aspas. Ainda estou no escuro sobre o quadro geral da minha saúde agora. Fecha aspas. O assunto da destransição é frequentemente recebido com muita raiva pela comunidade ativista transgênero, que afirma que histórias como as de Chloe e Helena serão usadas para desacreditar o movimento trans como um todo. Mas a verdade é que, à medida que mais e mais crianças são autorizadas a tomar decisões médicas sérias com implicações permanentes, é quase certo que o número de destransicionadores crescerá. Esses jovens, que viverão para sempre com as consequências da transição precipitada, não devem ser silenciados. Quero que minha voz seja ouvida, disse Chloe. Não quero que a história se repita, não posso deixar isso acontecer com outras crianças. Está certa. Eu tenho vários relatos iguais a esses, Aliás, relatos bem piores do que esses, bem mais
trágicos, né? Existem muitos destransicionadores hoje que estão falando, né? Que estão tendo a coragem de falar. Existem vários perfis de destransicionadores no Twitter, no TikTok, no Instagram. Eu coloquei, inclusive, aqui o relato de um homem trans, né? Ele não é destransicionador, mas fala de todos os problemas de saúde que ele tem por conta da transição, enfim. São várias pessoas arrependidas porque não foram muito bem informadas das consequências ou foram informadas sobre as consequências, mas eram muito novas para entender de fato, né, as consequências. Então, assim, é preocupante demais, porque mesmo o ativismo trans alega que são muito poucas pessoas. Gente, para mim, mesmo que fosse uma, já era preocupante, porque você imagina ter sua vida, seu corpo destruído para sempre por conta de um erro de avaliação que você teve. Então, assim, isso tem que ser muito bem avaliado mesmo, né? Isso tem que ser muito bem acompanhado realmente por profissionais de saúde, né? Tem que ser muito bem discutido isso, muito bem avaliado. Os pais precisam ser mais ouvidos também, porque nesses países, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, os pais estão sendo impedidos, inclusive, de dar opinião. Tem pais sendo presos, gente, por não concordar que seus filhos, ainda crianças, sofram intervenções médicas. Então isso é muito grave mesmo, né? E essas intervenções, elas são muito sérias. Não é uma coisa, não é uma brincadeirazinha, né? Eu ontem coloquei aqui que a Federação Internacional de Natação está proibindo a participação de pessoas trans na natação, né, nas competições de natação, e que essas pessoas só poderão participar se tiverem feito a transição até os 12 anos, ou seja, bloquear a puberdade. Gente, isso é um crime! Isso é um crime, isso jamais deveria ser permitido, que dirá incentivado, porque na verdade acaba sendo um incentivo, né? Acaba meio que forçando essas pessoas a transicionarem mesmo até os 12. Então, assim, é tudo muito complicado. Não deveria ser permitido que isso fosse... Não deveria ser possível que isso fosse feito, né? Isso tem que ter mais discussão, tem que ter mais atenção, né? Não é possível que uma pessoa tenha acesso a hormônios tão facilmente. Não é possível que uma pessoa tenha acesso a hormônios tão facilmente. Não é possível que a pessoa simplesmente retire partes saudáveis do seu corpo e depois venha se arrepender. E é tudo muito rápido, tudo muito assim, pum, sabe? Dura meses. Você vê aí, a menina fez a transição total em 2 anos. Isso é tudo muito rápido. Porque um tratamento de hormônio não é uma coisa que você faça assim, né? De hoje a amanhã já tem resultado. Né? É uma coisa que demora um pouquinho. Então, assim, o que vai acontecer? Eu vou trazer outros relatos, tá? Parecidos com esses aí dessas meninas e de meninos também, para vocês terem uma ideia de como isso é perigoso e de como isso está aumentando. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.